Bom, o Sindicato Rural de Paranaíba alerta produtores proprietários rurais sobre a declaração do ITR que segue até o final do mês que vem. A Thalita conversou com Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural. Ele traz pra gente, né, você que é amigo produtor rural, também os prazos e como a declaração deve ser feita. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que nos ouvem pela cultura. Na verdade, Thalita, nesse caso não é nem produtor rural, é proprietário rural. Você que é proprietário rural, nós estamos em período de declaração do Imposto Territorial Rural, que é o famoso ITR. Esse período ele iniciou no dia 14 de agosto e ele vai até o próximo dia 29 de setembro. Da mesma maneira que acontece com a declaração de imposto de renda, a Receita Federal ela disponibiliza um programa para a declaração do Imposto Territorial Rural, mas a grande maioria dos proprietários rurais, eles fazem isso através do seu escritório de contabilidade. Então, nós estamos no período de procurar o seu contador, o seu escritório de contabilidade, para que você faça a declaração dentro do período, recolha o tributo dentro do período e evite multa, pagamento de juro, não conseguir obter uma certidão negativa junto à Receita Federal, que pode inviabilizar também obtenção de crédito rural e assim por diante. A gente tem que alertar também que a base de cálculo do ITR é uma tabela que a gente fala o VTN, valor da terra nua. Essa tabela é a prefeitura que fixa esse valor de acordo com a ocupação do solo. A prefeitura municipal, através do prefeito, a gente vem conversando desde o começo e nesses últimos anos os índices de correções foram muito próximos apenas à reposição inflacionária, sem aumento real de valor. Então, essa tabela foi fixada lá atrás, no mês de abril ainda, e agora que a gente vai fazer a declaração. Então, fique atento ao período de 14 de agosto até o próximo dia 29 de setembro. Faça a sua declaração, procure o seu escritório de contabilidade e recolha o tributo a fim de evitar transtornos. Você falou desse valor aí, né? Lembrando que cada região ela tem um valor específico, né? Então muda de produtor rural, muda de cada propriedade, né? Na verdade, Thalita, já houve isso dentro do município. Hoje não existe uma diferença de acordo com a região. Existe uma diferença de acordo com a ocupação de solo que você faz. Então, se a tua propriedade é uma propriedade de agricultura, o valor de cálculo é mais alto. Então, a minha propriedade ela tem muita reserva legal e muita APP. Teoricamente, seu valor de cálculo seria menor e assim por diante. Existe uma diferença de município para município. E, inclusive, existem municípios vizinhos que alguns proprietários rurais estão tendo problemas com declarações em anos anteriores em virtude de uma forte valorização de terra. Não é o caso de Paranaíba. Do Sindicato Rural, e ele faz um alerta para os produtores rurais que já entrou em vigência o período do ITR, né, a declaração para o produtor rural. Fábio, os produtores rurais devem procurar onde diretamente, né? Acredito que muitos já sabem, mas só fazer esse alerta das datas, né? Até quanto que segue aí esse período? Bom dia, Thalita, bom dia a todos que nos ouvem pela cultura. Na verdade, Thalita, nesse caso não é nem produtor rural, é proprietário rural. Você que é proprietário rural, nós estamos em período de declaração do Imposto Territorial Rural, que é o famoso ITR. Esse período ele iniciou no dia 14 de agosto e ele vai até o próximo dia 29 de setembro. Da mesma maneira que acontece com a declaração de imposto de renda, a Receita Federal ela disponibiliza um programa para a declaração do Imposto Territorial Rural, mas a grande maioria dos proprietários rurais, eles fazem isso através do seu escritório de contabilidade. Então, nós estamos no período de procurar o seu contador, o seu escritório de contabilidade, para que você faça a declaração dentro do período, recolha o tributo dentro do período e evite multa, pagamento de juro, não conseguir obter uma certidão negativa junto à Receita Federal, que pode inviabilizar também obtenção de crédito rural e assim por diante. A gente tem que alertar também que a base de cálculo do ITR é uma tabela que a gente fala o VTN, valor da terra nua. Essa tabela é a prefeitura que fixa esse valor de acordo com a ocupação do solo. A prefeitura municipal, através do prefeito, a gente vem conversando desde o começo e nesses últimos anos os índices de correções foram muito próximos apenas à reposição inflacionária, sem aumento real de valor. Então, essa tabela foi fixada lá atrás, no mês de abril ainda,
e agora que a gente vai fazer a declaração. Então, fique atento ao período de 14 de agosto até o próximo dia 29 de setembro. Faça a sua declaração, procure o seu escritório de contabilidade e recolha o tributo a fim de evitar transtornos. Você falou desse valor aí, né? Lembrando que cada região ela tem um valor específico, né? Então muda de produtor rural, muda de cada propriedade, né? Na verdade, Thalita, já houve isso dentro do município. Hoje não existe uma diferença de acordo com a região. Existe uma diferença de acordo com a ocupação de solo que você faz. Então, se a tua propriedade é uma propriedade de agricultura, o valor de cálculo é mais alto. Então, minha propriedade ela tem muita reserva legal e muita APP. Teoricamente, seu valor de cálculo seria menor e assim por diante. Existe uma diferença de município para município. E, inclusive, existem municípios vizinhos que alguns proprietários rurais estão tendo problemas com declarações em anos anteriores em virtude de uma forte valorização de terra. Não é o caso de Paranaíba. Dado esse recado aos produtores, vocês também estão com uma ação social em parceria com o Senar, né? Um serviço de assistência social. Quando que acontece aí esse atendimento aqui no sindicato? Bom, o Sindicato Rural de Paranaíba com o Senar, que é o nosso parceiro, a FamaSul, nós estaremos aqui no período de 29 de agosto, terça-feira, até dia 2 de setembro, sábado, com o programa Sorrindo no Campo. O que é o programa Sorrindo no Campo? Sorrindo no Campo é um consultório odontológico sobre rodas. É um veículo, já foi um ônibus, agora é tipo uma van, um caminhão, que é um consultório odontológico adaptado, que ele percorre o estado, e nesse período que eu mencionei, de 29 até dia 2 de setembro, vai estar aqui em Paranaíba, com atendimento odontológico gratuito, preferencialmente para a população da zona rural. Então, se você que nos ouve agora é morador da zona rural e tem necessidade de fazer atendimento odontológico gratuito, entre em contato com o Sindicato Rural de Paranaíba, 3668-1017 ou 981420849. Serão atendidos até 14 pacientes por dia, com aplicação de flúor, limpeza, remoção de tártaro, acesso, extração simples, raio-x odontológicos, serviço de pequena complexidade, digamos assim. Então, faça o seu contato, aproveite essa oportunidade. A gente sabe que o CEL aqui em Paranaíba faz um excelente trabalho, não é uma realidade da grande maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul, muito pelo contrário, isso a gente percebeu inclusive na reunião que foi feita para organizar esse atendimento, mas não perca a oportunidade, tá? 3668-1017, 981420849, preferencialmente moradores da zona rural, tá? Então a gente vai ter esse período para fazer o atendimento odontológico gratuito. E os atendimentos são de livre demanda, né? O pessoal às vezes, esqueci de marcar antes, pode chegar que eles vão estar atendendo ou tem um limite? A gente está tentando, Thalita, até para ganhar agilidade, a gente está tentando agendar tudo quanto antes. Então, se você tem interesse, já ligue, já coloque. A gente vai agendar por período, são 7 por período. Então, a gente vai combinar para os 7 chegarem aqui na mesma hora e aí vai executando o serviço. Então, quanto antes você fizer o teu contato, manifestar, você vai garantindo a sua vaga. E o que eu peço também é para aquela pessoa que tiver interesse, que ligar e que der o seu nome, por favor, no dia venha. Porque você pode estar ocupando a vaga de alguém que precisava e deixou de ser atendido, deixou de ser agendado, porque você disse que viria e acabou não vindo. Então, vamos ter esse compromisso também de quem der o nome realmente faça valer a pena a data que foi destinada, a vaga que foi destinada a você. A sua cultura